Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp. A gente chega com mais uma edição do programa Cultura e Saber. Claro que eu quero aproveitar para agradecer o seu carinho e também a sua audiência e te lembrar que além de estarmos em TV aberta, nós também estamos em multiplataformas. É só você seguir a gente nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui no Centro Ituano de Letras e Artes para bater um papo com a escritora Malu Garcia para falar do livro Indomável. A Malu já está aqui com a gente. Malu, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom a gente dividir com o nosso público a sua experiência como escritora e para saber como é que você chegou até esse livro. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada e é um prazer estar aqui com você. Agora, como é que começou a vida da Malu escritora? A Malu era uma criança que tinha acesso a livros em casa, isso era algo acessível, estimulado pelos pais? Olha, eu não tinha livros em casa, muitos, mas eu tinha uma avó. Criança criada com vó tem... Menina de vó. Menina de vó. E a minha avó, ela era analfabeta, mas você sabe que as senhoras, os senhores analfabetos de antigamente, eles tinham uma sabedoria incrível, uma sabedoria popular incrível. A vovó não sabia ler, mas era sábia, né? A gente falava muito isso, né? A gente fala isso ainda. Exatamente. Então, eu acho, hoje, fazendo um retrospecto, assim, eu acho que a minha vida de escritora começou ali, com a minha avó me contando histórias e depois eu fui transformando isso em sonhos e quando cresci, tive a grata oportunidade de realizar. Então, aí agora, em 2024, eu consegui lançar o livro Indomável, que foi assim um processo de escrita e de cura também, eu acho. Interessante. Olha, para você que chegou agora aqui com a gente, já sabe que é um livro que vai impactar. Se você não leu ainda, fica aí preparado, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, você saiu dessa infância ali da menina criada por vó, né, que tinha esse estímulo ali da vovó, até 2024 o lançamento do livro, tinha escrito algo estava ali guardado, seja ali no pensamento, na cabeça, tinha alguns papéis por aí guardados ou não? Foi algo que realmente surgiu ali naquele momento da pandemia? Olha, eu sou advogada. E fui jornalista também. Da minha adolescência até os 20 e poucos anos, eu também fui jornalista. Então, desde os 14 anos, eu trabalho com a palavra. Primeiro radialista, depois jornalista. E eu já ia falar que tem uma voz ótima. Obrigada. Sou suspeito para falar, mas você tem uma voz ótima. Obrigada. Bom, eu comecei aos 14 anos como radialista aqui na Rádio Convenção de Itu. Que legal. E falava do que no programa? O meu programa era um programa infantil. Imagina, um programa infantil no rádio. E era 1 hora de programa e foi assim uma experiência sensacional para mim, porque eu tinha 14 anos. Eu saía da escola, eu estudava no Paula Santos, em Salto. E eu saía da escola, tomava um ônibus, vinha até Itu, fazia o programa das 2 às 3 da tarde e depois ficava aqui na rádio e tal. A rádio já era muito tradicional naquela época e depois voltava para Itu à tarde. Então foi uma experiência sensacional e daí eu nunca mais saí da área do trabalho com a palavra. Você lembra como é que você fazia a abertura do programa? Olha, eu não lembro. Eu não lembro, mas era... Como é que você chegou até o rádio aos 14 anos? Fiquei curioso. Olha... Teve um teste? Era filha do dono? Não. Eu tenho uma história com Itu. Toda a minha vida profissional, eu vivi a minha vida toda em Salto, aqui do lado. Mas toda a minha vida profissional, a partir dos 14 anos, foi aqui em Itu. Eu vou te contar porque tem muito a ver com a cidade, essa história. Nós tínhamos aqui na cidade a Rádio Convenção de Itu. E o proprietário era o Orlimar Pires de Almeida. E eu tinha... Aos 13 anos de idade, eu e mais 3 amigas fizemos um jornalzinho na escola. Só que o nosso jornalzinho não era de mimeógrafo, a gente era muito metida já. A gente queria fazer um jornalzinho de gráfica. E o pai de uma dessas amigas da escola falou do jornal Periscópio de Itu, que tinha gráfica. E aí nós viemos, as 4, aliás, eu e mais 3, viemos para Itu
para conhecer a gráfica. Bom, conhecemos a gráfica e vimos que era possível fazer o jornalzinho impresso, offset, e na região inteira não tinha. Imagina que dali seria algo inédito. Sim, só tinha Itu. Bom, e aí fizemos o primeiro exemplar. Foi um sucesso, o jornalzinho já tinha publicidade, já no primeiro exemplar, na primeira edição, aliás, já tinha publicidade da cidade. Ou seja, você era a menina popular da cidade. Primeiro da escola, depois eu e mais 3, né? Tenho que dar esse crédito para as minhas 3 amigas. Bom, e aí esse jornalzinho foi um sucesso, porque ele era um jornal impresso, em gráfica, offset, uma coisa super novidade. Eu estou falando do ano de 1988. Bom, o segundo jornalzinho, nós já fizemos umas críticas à escola e tal, e aí o jornalzinho já expandiu para a cidade. Aí já não foi tão bem-vindo assim, mas continuamos o jornal ainda um bom tempo. Na terceira edição, minha mãe ouviu no rádio que um adolescente de Itu tinha sofrido um acidente em Salto e precisava de ajuda financeira para suprir ali, para custear todo o tratamento, né? E tal. E o nosso jornal era voltado para os adolescentes, né? Bom, eu ouvi essa história no rádio, minha mãe também contou e tal, e eu peguei um ônibus pela primeira vez na vida, sozinha, e vim para Itu e fui direto na rádio, porque naquela época, né, até telefone era muito difícil, então eu vim saber no local o que tinha acontecido. Ou seja, já veio fazer o trabalho da jornalista. Vim fazer uma reportagem. Eu não sabia que chamava reportagem, mas eu vim fazer uma reportagem. Bom, e aí o que aconteceu foi que eu estava na recepção da rádio, conversando com a recepcionista, e o dono da rádio, que era o Olimar Pires de Almeida, que depois virou meu grande amigo, meu grande incentivador, meu padrinho, ele me ouviu da sala dele, que ficava perto da recepção, e me convidou para fazer um programa na rádio. E eu, obviamente, com 14 anos, aceitei, e no dia seguinte eu estava no ar. No dia seguinte eu já comecei a fazer, e não sabia o que dizer, mas ele me deu 1 hora para eu falar o que eu quisesse. Eu vim e eu mandava beijos e abraços. Tinha salário? Tinha salário. Olha! Tinha salário. Eu recebia um salário mínimo na época. Olha aí. Agora, o interessante é que ele me colocou no ar porque naquele momento foi o primeiro ano que teve a lei de desincompatibilização dos cargos públicos para quem queria se candidatar à vereança. E todos os locutores da rádio, todos, eram candidatos a vereador por Itu. Todos, todos. Então a rádio ficou sem locutor. Todos tinham que sair do ar. E aí sobrou uma vaga para mim e eu acabei fazendo o programa. Depois aí eu comecei a fazer o jornalismo, junto com o Edivaldo Plaza, que é um jornalista daqui da cidade, que também com quem eu aprendi muito. E depois eu fui para a Rádio FM 90, de Salto, fiquei locutora um tempo e aí fiquei repórter do jornal Periscópio, aqui de Itu, um bom tempo também. E aí fiz direito. Aí largou o jornalismo. Olha, mas a jornalista não saiu. O jornalismo nunca sai da gente, Nunca viu? sai, é uma cachaça, né? Nunca sai. Dizem que a gente Tudo se vicia. Tudo que a gente vê, você vê com um olharzinho já de notícia, né? Bom, eu fui para a advocacia, fui muito feliz também na advocacia, mas a palavra é uma companheira da vida toda, né? Quando foi agora em 2020, ficamos todos dentro de casa por conta da pandemia e eu achei que ia ser uma coisa rápida, né? Achei que ia ser um evento rápido e a gente ia voltar logo para a vida normal e não foi. Apesar de que em novembro abriu o aeroporto, novembro de 2020. Abriu tudo de novo e eu, entusiasmada com a ideia de que nós teríamos vacina, inclusive, eu comprei uma passagem aérea para Cuba. Era a minha 9ª viagem para Cuba. E fui. E era para eu ficar 20 dias. Eu aluguei um apartamento para eu ficar 20 dias. Só que fechou tudo. Fechou o aeroporto aqui, fechou o aeroporto nas Américas todas, nas 3 Américas. Agora fiquei curioso, a 9ª viagem para Cuba, qual a ligação com esse país? Então, em 2005, eu viajei pela primeira vez para Cuba com uma amiga, sem propósito, simplesmente porque... Vou conhecer Cuba. Vamos conhecer Cuba.
E nessa viagem eu fui tocada, porque quando eu era criança, aí volta para a história da minha avó, eu conto isso no livro, eu colecionava calendários, folhinhas de calendário, que antigamente se dava no comércio no final do ano, aquele Boas Festas, lembra disso? Bom, e eu colecionava isso. Enquanto as meninas colecionavam papel de carta naquela época, eu colecionava calendário. E tinha lá fotos, eu gostava muito de fotografia. E era fácil identificar Roma, o Coliseu, a Fontana de Trevi, ou o Partenon, porque eram coisas que estavam nos livros escolares. Então você identificava aquilo. Só que eu tinha uma folhinha guardada que era um pôr do sol num paredão de concreto. E aquilo ficou muito tempo guardado comigo. Quando eu fui para Cuba, eu me dei com aquele paredão e aquele pôr do sol alaranjado, e eu falei, nossa, eu já vi isso em algum lugar. E aí fui voltando para a minha infância, onde eu tinha isso como coleção, né, de fotografias. Então isso me tocou muito, porque o malecón de Cuba não é algo que você identifica de primeira. Não é uma imagem muito difundida como o Coliseu, o Partenon. A Torre Eiffel. A Torre Eiffel, exatamente. Então aquilo me tocou demais. E nesta viagem, o Brasil era o país homenageado na Feira Internacional do Livro de Havana. Então só tinha brasileiro lá. Tinha, assim, escritores, o pessoal ligado à área cultural do Brasil estava todo lá. Mas eu não queria saber de Brasil, né? Eu queria saber de Cuba, eu queria conhecer a história de Cuba. Que raiva, venham para cá, tô vendo um monte de brasileiro, quero ver os cubanos, quero falar espanhol. Exatamente. E aí foi também assim um balde de água fria para mim, porque a cidade inteira respirava Brasil. E eu conto essa história também no livro, mas aí foi uma descoberta também incrível, porque o escritor Fernando Moraes estava lá, ele fazia parte dos eventos e tal, e embora eu fugisse dos eventos, a gente acabava se cruzando. E teve uma história muito interessante naquela época, que era os Estados Unidos tinham feito a prisão de 5 espiões cubanos. E esses 5 espiões cubanos eram assim, um motivo, naquele momento, de campanhas publicitárias no país para serem libertados, né? E o Fernando Moraes, inclusive, depois escreveu um livro, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Quando eu vi esse livro, uns 4, 5 anos depois da minha primeira viagem para lá, eu falei, nossa, eu conheço essa história, que está no meu livro também, um encontro que eu tive. Então, neste evento do livro, eu acabei conhecendo algumas pessoas. Essa ainda foi na primeira viagem, esse evento do livro? Essa foi na primeira viagem, isso. Aí eu conheci algumas pessoas em Cuba. Fiz amizade com uma amiga queridíssima, a Tereza, que tem uma relação muito amorosa com o Brasil. Ela era secretária do embaixador do Brasil em Cuba naquele momento, o Tilden Santiago. E a Tereza também é uma personagem do meu livro. Ela teve 2 momentos assim da vida dela que foram ligados com o Brasil, e depois ela foi trabalhar na Embaixada Brasileira também. Ela foi casada, quando muito jovem, ela foi casada com o Glauber Rocha, o nosso Glauber Rocha, e ela, num segundo momento. E antes do Glauber Rocha, ela foi casada com o outro brasileiro, que é um desaparecido político, né, o Edgar. Inclusive, ele está sendo até escrita uma biografia dele agora, nesse momento, por conta, inclusive, de uma viagem para Cuba também, uma jornalista amiga que está escrevendo, e eu acredito que vai ser uma obra fantástica. E, bom, eu fiz amizades em Cuba, e aí eu fui voltando. E cada vez mais desbravando, né? Aquele país que é tão lindo e pouco difundido mesmo, como você fala, né? Sim. Bom, voltei algumas vezes, dos Estados Unidos para Cuba, do Brasil para Cuba. Sempre fazia umas viagens assim de 10, 15 dias, no máximo 18 dias. E sempre com um olhar de turista, porque a gente viaja com a bagagem que a gente tem, cultural, emocional, enfim. E em 2020 eu achei que, passado um ano quase de pandemia,
em 2021 eu já poderia voltar à minha vida normal. E aí comprei uma passagem aérea, avisei minha amiga que estava indo, aluguei um apartamentinho perto da casa dela e fui. Só que quando faltava uma semana para eu voltar para o Brasil, fechou. Lockdown. Fechou o aeroporto aqui, fechou lá, fechou nas 3 Américas. E aí você fica completamente sem controle da sua vida. Aquilo que você acha que tem controle, acabou. Tá gostando dessa história? Você tá vendo aí, né? É só o começo desse livro, Indomável, da Malu Garcia. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho quero saber se ela voltou ou não, como é que ela ficou esse tempo todo lá em Cuba. Eu ia falar nos Estados Unidos, ela falou que dos Estados Unidos, mas Cuba, né? Eu quero saber como é que foi passar boa parte ali da pandemia em Cuba. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Cultura e Saber está de volta. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e também pela sua companhia. Já aproveito para dizer para você que você também pode acessar as redes sociais da Rede Alesp. Você acompanha toda a nossa programação. Eu estou aqui em Itu batendo papo com a Malu Garcia, ela que já contou uma história aqui maravilhosa para a gente, né? Trouxe Cuba aqui para essa conversa. E aí nós estamos no meio da pandemia, ali no boom de tudo, e a Malu está praticamente presa, né? Numa cidade, num apartamento. Qual que era a realidade de Cuba naquele momento que você estava lá? Olha, eu já tinha viajado algumas vezes como turista, né? E então, assim, é uma cidade turística com hotéis, com restaurantes, com tudo que você imagina numa cidade que acolhe bem os turistas. Museus. E eu me vi ali praticamente presa, né? Porque eu não podia voltar para o Brasil. A companhia aérea me informou uma semana antes do meu voo de volta que não tinha mais voo, que eles talvez pudessem remarcar a minha volta para dia 27 de setembro. Nós estávamos em março de 2021. Então foi assim, um susto, né? Não tinha menor controle de nada. Sem nenhuma perspectiva para voltar. Nada. Né? E aqui, muitas mortes acontecendo, mas Cuba, naquele momento, estava numa situação como estava... eles fecharam o aeroporto, fechou tudo. Tinha um controle bem rigoroso da pandemia naquele momento. Então, assim, à noite eu assistia o jornal deles, o Jornal Nacional deles lá, e quando tinha 4 ou 5 mortes, era um escândalo, porque eles tinham um controle muito, muito bem feito mesmo. Às 9 horas da noite, ninguém mais podia circular na rua, então tudo parava a circulação de pessoas. Crianças, por exemplo, não circulavam. Eu fiquei lá 4 meses, eu não vi nenhuma criança até os 18 anos na rua. Qual era o sentimento da família aqui no Brasil? Olha, aqui ficou meu marido. E meu marido era um pouco teimoso. Ele não estava muito acreditando na pandemia, como era problemática a gravidade de tudo isso, né? Exato. E quando eu fiquei presa lá, ele se cuidou aqui. Então eu penso que eu fui salva por Cuba, porque eu estava lá, salva, e porque ele também tomou todos os cuidados aqui, né? Então foram 4 meses de afastamento, mas a gente se falava todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. E ele aqui viu a gravidade da coisa e também foi se cuidar, porque eu perdi muitas pessoas queridas e familiares nesse processo da pandemia. Eu perdi um tio, uma prima, um amigo do meu escritório de advocacia perdeu os 2 filhos. Eu perdi 2 vizinhas, a mãe e a filha. Então foi assim, foram perdas muito grandes para a gente naquele período. E todos os dias a gente recebia notícia de uma pessoa querida morrendo. Então foi um período muito grande. Essa minha amiga Tereza, ela que é cubana, quando eu cheguei aqui no Brasil em junho, porque eu fui para lá em fevereiro e cheguei de volta em junho, estava começando a vacinação aqui em São Paulo. Ou seja, você não esperou aquela expectativa da companhia de te trazer de volta em setembro, como eles queriam.
remarcar. Você conseguiu vir em junho. É, porque eles foram remarcando aos poucos quando abriu o aeroporto, né? Foi abrindo aos poucos, em junho mesmo, abriu e aí eles foram remarcando as pessoas. E Cuba naquele momento não tinha muita, aliás, não tinha, eu só conhecia eu de turista lá naquele momento, porque o país estava fechado e teve um breve período de tempo aberto. E eu fui nesse breve período, não era para eu ter viajado nesse período. Mas hoje também, né, eu fico pensando, se eu não tivesse feito essa, digamos, não foi muito legal isso, né? Mas se eu não tivesse feito isso naquela época, eu não tivesse talvez eu não tivesse escrito o livro. Então foi assim, digamos, um deslize que eu cometi numa época que não deveria ter viajado e que resultou no livro depois. Porque quando eu voltei, depois de 4 meses lá, vivendo, a gente nunca vive como cubano, porque você não é cubano, né? Você tem a sua própria bagagem de história, de vida, de cultura, e então você não vai viver nunca lá como um cubano, você vai ser sempre uma estrangeira. Mas eu vivi lá num período muito difícil, em que tinha muita fila, a escassez lá já é natural agora por conta do bloqueio econômico, mas naquele período da pandemia foi muito pior. E eu tive muita sorte, porque eu fui acolhida por uma família, a família que alugou o apartamento para mim, acabou me acolhendo e me levou para a casa deles no final de semana, para a casa da família, né? Uhum. Da mãe, do irmão, dos amigos. E então, quando eu voltei de lá, eu voltei com um nó na cabeça, né? E no coração também, porque eu já tinha feito muitas viagens para Cuba e às vezes eu contava para as pessoas, aconteceu isso comigo em Cuba, aconteceu aquilo, e as pessoas falavam, nossa, mas você precisa escrever isso. Só que o processo da escrita é bem diferente do processo de contar uma história. Eu posso contar para você aqui as minhas vivências lá, mas escrever a vivência é mais complicado. Embora eu já tenha trabalhado com a palavra a minha vida toda, eu sempre trabalhei no jornalismo com dados, fatos, não é? Na advocacia também, com dados, com fatos, com argumentos, mas a literatura é diferente. Quando você conta uma história, quando você faz uma crônica, a escrita é diferente. Você tem que motivar o seu leitor do começo ao fim. Então, é diferente escrever. Mas os meus amigos falavam, nossa, você precisava escrever essas histórias. E aí eu vivi um momento de ansiedade muito grande, porque eu tinha vivido muita coisa. Eu tinha vivido, assim, coisas muito especiais, com pessoas muito especiais. Aí eu falei, bom, acho que eu vou escrever. E aí comecei a escrever em 2022 e lancei em 2024, aqui em Itu. Lancei primeiro em Cuba, em fevereiro de 2024. Aí você voltou novamente. Porque a Feira Internacional do Livro de Havana, de 2024, teve de novo o Brasil como país homenageado. Então, a minha editora falou, olha, ou você escreve, ou você termina esse livro agora para a gente lançar em Cuba, na Feira do Livro, ou você não lança mais, porque o Brasil vai ser o país homenageado. Então Esse é o momento. Exato. Eu começo a minha história em Cuba, visitando a Feira Internacional do Livro de Havana, por acaso, porque eu não sabia que era esse evento. Ali começa a minha história com as pessoas e com o país, e eu volto depois, em 2025, aliás, 2024, lançando o meu livro daí na Feira Internacional a história como escritora. Olha que legal, que bonito, tem todo um contexto, algo muito poético também, se a gente for parar para pensar. Que bacana. Agora, como é que você chegou ao título do livro? O que é que o livro fala? Você já deu um spoiler para a gente. Olha, o livro Indomável o título do livro é uma homenagem à ilha, que eu classifico como uma ilha indomável, porque ela não se deixou dominar pelos espanhóis, depois ela não se deixou, até hoje, não se deixa dominar pelos Estados Unidos, né? E ela tem uma história única, de não se ajoelhar para outro país, para um país estrangeiro. E embora ela tenha ali uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, tem uma influência muito grande, todo cubano tem um familiar que mora nos Estados Unidos, né? Mas ela não se curva. Ela não se ajoelha, ela não admite a interferência
política, econômica no país. Então eu acho que isso é uma história muito bonita de um país que se faz livre da interferência de outro país que não é um país comum, é um país muito gigante e muito forte, né? Enfim, nós estamos passando por isso agora. Então o título é uma homenagem indomável nesse sentido. E o livro tem 28 crônicas. Eu fiz o livro em 2 partes. A primeira parte eu conto histórias, vivências que eu tive lá nas 8 viagens que eu fiz, que eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro. Então eu tenho lá histórias de um show de um cantor cubano que é muito... ele seria o Chico Buarque de Cuba. Eu tenho histórias de pessoas que eu conheci, pessoas com quem eu convivi. E a segunda parte do livro eu conto da minha chegada durante a pandemia e as vivências que eu tive lá durante a pandemia, né? Então é um livro que retrata minhas vivências em 9 viagens a Cuba. E depois eu voltei uma 10ª vez, em fevereiro de 2024, para o lançamento, que foi também para mim um momento único, né? Porque eu lancei o livro numa Feira Internacional do Livro de Havana, que é o maior evento cultural do país. E que legal, e a gente olhando aqui, eu estou olhando aqui para a capa do livro, né? Você já lembra ali do país, porque tem as cores da bandeira, tem a bandeira de Cuba na fotografia, um carro muito peculiar, né? Muito cultural da cidade. Eu acho que você acertou muito. E o feedback dos cubanos, né? Acredito que a Tereza tenha tido acesso, né? Às suas amigas cubanas e amigos. E o que eles falaram para você sobre o livro? Olha, a Tereza ficou bem emocionada, porque eu não avisei que eu ia escrever a minha história com ela, né? E a Tereza é uma pessoa muito sensível. Ela teve 2 maridos brasileiros e ela gosta muito da língua portuguesa. Ela é uma pessoa que se emociona, ela até chora quando ela ouve um samba. E isso é uma coisa que, para mim, o samba nunca me tocou até eu conhecer a Tereza. Então, a gente, quando viaja e conhece pessoas assim que são apaixonadas pelo país da gente, a gente redescobre o próprio país, né? E os cubanos, agora mesmo, ano passado, depois do lançamento do livro, o casal que me recebeu lá, a Liz e o Antônio, eles vieram, passaram 30 dias aqui no Brasil, ficaram aqui na minha casa, um bom período também. Então, assim, as relações de amizade vão ficando cada vez mais firmes, né? E agora eu voltei em maio, agora faz 2 meses, eu voltei para lá a convite de uma agência para acompanhar um grupo de viajantes também, que leram o livro e tal, e gostariam de conhecer os lugares que eu cito no livro. Então eu acompanhei esse grupo, agora faz 2 meses. Que legal. E Cuba é sempre um retorno... Só falta você receber o título de cidadã cubana. Pois é. Tá faltando só esse pequeno detalhe. Só esse pequenininho detalhe. Vamos falar com algum político de lá. Tereza deve conhecer vários. Sim, então, Tereza deve ser uma pessoa muito influente lá em Cuba. Eu vou fazer uma campanha. Preciso dessa, né? Quero entrar, quero ter um passaporte ali. Passaporte cubano. Passaporte cubano. Se você pudesse, então, já que a gente está viajando aqui no país, que você está contando essa história, eu estou aqui viajando junto com você, pode ter certeza disso. Se você pudesse vender o país, né, o que você destacaria para a gente? Olha... Você falou de museu, Sim. Você falou de comida, o que mais? Sim. Cuba é um país muito singular. Eu não posso dizer para você, veja, se eu tivesse feito todas essas minhas vivências nas Ilhas Maldivas ou na Ilha de Marajó, bom, aí é Brasil, mas em outra ilha qualquer, não teria o apelo que tem Cuba. Cuba, todo mundo, principalmente aqui no Brasil, as pessoas têm uma ideia já pré-concebida do que é Cuba. Sim. Né? Nós vivemos um momento que as notícias, as informações são muito rápidas, né? E nós carregamos também
uma bagagem de informação de muito tempo atrás. Então, Cuba, quando eu falo que eu escrevi sobre Cuba, as pessoas já montam todo um cenário, né, sobre a minha pessoa e sobre o livro. E, na realidade, o livro são as minhas vivências únicas lá. Eu tive a sorte de ir uma primeira vez e depois voltar muitas vezes. Quando os meus amigos dizem que vão a Cuba, agora por conta do Instagram e por conta do livro e tal, eu recebo muitas mensagens de pessoas que vão a Cuba e que leram o livro, né? Então as pessoas vão com uma expectativa de país e tal. Cuba tem uma história também muito singular. E essa história reflete hoje na economia, na política e na vida das pessoas de modo geral. Então, quando as pessoas dizem que vão para Cuba, eu digo para elas o seguinte: olha, vá com o coração e a mente muito aberta, porque você vai ver em Cuba uma pobreza, sim, como nós temos aqui no Brasil também, né? Mas você vai ver também uma cultura muito rica. Lá não tem analfabetos, então eles têm uma cultura muito grande nesse sentido, sabe? Um avanço muito grande, tanto na parte cultural como na parte de saúde e de segurança. Por exemplo, eu recomendo muito que mulheres que gostariam de fazer uma primeira viagem sozinha, que possam ir a Cuba, porque é um país seguro. É um país, nesse sentido, extremamente seguro. Você não vai sofrer lá nenhum tipo de violência, assalto, nada. É um país bem seguro nesse sentido, para mulheres que gostariam de fazer uma experiência de uma primeira viagem sozinha, né? E para casais também, o país oferece muita opção, porque tem praia, né? É Caribe. E é linda, eu já fiquei sabendo que as praias são maravilhosas. As praias são maravilhosas, são um azul assim, que você nem acredita que aquele azul existe. E tem a parte cultural e histórica, que aí também é muito interessante, né? A própria história de Cuba é formidável, fantástica. E você tem também lá muitos museus. A cidade de Havana é uma cidade repleta de museus. Para você ter uma ideia, o maior museu sobre Napoleão está em Havana. Malu, eu adorei viajar com você no livro A Indomável, né? Indomável. Indomável porque a cidade ali, a Havana, o país, é isso que a Malu retratou. Quero te agradecer e te desejar muito sucesso. Que você vá mais vezes a Cuba, a outros países também, e traga livros para a gente. Se você tem algum site, algum arroba, fica à vontade para você divulgar. Eu tenho o Instagram, @malugarcia, e lá é um Instagram também que eu trato das coisas do livro, então vai ser um prazer ter os seguidores do programa lá no meu Instagram. Eu agradeço muito o seu convite para participar do programa, adorei te conhecer, tenho certeza que você passaria dias muito felizes em Cuba. Fica o convite. Vou colocar no roteiro. Coloca no roteiro. Coloca aí na sua lista de viagens. Você vai ser muito bem recebido em Cuba e vai ser uma viagem assim inesquecível. Que legal. Muito sucesso mais uma vez. Espero voltar mais vezes para falar com você aqui em Tu. Eu que agradeço. Olha, eu quero agradecer a você que ficou aqui com a gente, acompanhando o nosso programa. Vou te lembrar mais uma vez que você também pode rever tudo isso nas nossas redes sociais. É só você digitar Rede Alesp e ficar por dentro de toda essa programação. Até um próximo encontro. Até mais.